Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai abordar acabamento superficial. Esta primeira aula vai ser de conceitos, conteúdos, das informações principais que a gente tem que saber sobre esta simbologia de acabamento superficial. E na próxima aula vamos aplicar estes conceitos já no nosso programa CAD. Primeiro, destaque a norma que vai regulamentar acabamento superficial é a norma ISO 1302. A equivalente que segue, entre aspas, o recomendado pela ISO é a nossa norma brasileira 8404. Um detalhe muito importante, esta norma ISO, que é a mais atual, foi divulgada em 2002, ela no futuro vai mudar para ISO 21920 parte 1, tá? Mas isso daqui ainda não foi divulgado qual será a data de publicação dessa nova norma. Então, na hora que você assistir esta aula, você pode entrar no site da ISO e verificar se ainda a norma 1302 está vigente. Na data de hoje, 2020, ainda ela está vigente. Acabamento superficial normalmente refere-se às irregularidades que a gente vai encontrar numa superfície de um determinado elemento mecânico, no nosso caso, um elemento pode ser um eixo, uma engrenagem, uma polia, uma chaveta, um canal, enfim, todos os elementos que a gente aborda na disciplina. Basicamente, estas irregularidades, elas são picos, quando são para a parte de cima, e vales. E estes picos e estes vales é o produto do que é uma ferramenta deixa na hora de realizar um processo de fabricação. Tá? Então, quando a gente usa uma determinada ferramenta, uma máquina, uma fresa, um torno, enfim, ela vai deixar um determinado acabamento superficial. Tá? Existem vários tipos de representar acabamento superficial. Eu vou citar aqui para vocês os principais e vamos focar a nossa disciplina em apenas um deles. Então, há uma forma de definir estes picos e estes vales, certo? De uma determinada superfície, lógico. A olho nu, talvez a gente não consiga verificar estas irregularidades, tá? É por isso que existem equipamentos específicos para poder justamente ver se há picos e vales irregularidades, que é o rugosímetro. Então aqui, para poder medir a rugosidade, consequentemente o acabamento superficial que vai ter um elemento, podemos usar um parâmetro que é a altura máxima do pico. O que isso significa? Eu vou definir que um determinado intervalo, tá? O rugosímetro, o aparelho, ele vai fazer uma leitura de uma determinada superfície. Tá? E quando eu indico que eu quero uma rugosidade de altura máxima de pico, RP, significa que ele vai passar para mim deste intervalo de leitura que ele fez, desta varredura nesse intervalo, ele vai passar para mim a informação do maior pico, certo? Do maior pico. Em contrapartida, temos também outro parâmetro que é profundidade máxima de vale, RV. E justamente o contrário, num determinado intervalo de leitura, de varredura do rugosímetro, ele vai passar para mim o maior vale, certo? Também temos um outro parâmetro denominado de altura máxima do perfil de rugosidade, RZ. E o que isso significa? Dentro deste determinado intervalo de leitura, de varredura do acabamento superficial, eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar o maior vale e o maior pico. E a soma destes dois vai ser a altura total que eu pretendo ler ou desejo. Tá? Aqui existe um outro parâmetro de rugosidade, que é a altura total do perfil de rugosidade RT. Este RT é muito similar ao RZ. A diferença é que, ao contrário de termos, por exemplo, um determinado intervalo de leitura,
Aqui se especifica muito mais se dentro deste intervalo de leitura, e estas leituras normalmente por norma são feitas 5 varreduras numa superfície, né? Então aqui este RT, a diferença do RZ, que eu especifico mais ainda, tá? Qual vai ser o comprimento, tá? E a posição desta leitura de picos e de vales. E aqui vem, por último, mas não menos importante, o parâmetro de rugosidade média. Até o próprio nome já o diz. Então, neste determinado intervalo de leitura que vou ter com o rugosímetro, eu vou ter um determinado número de picos, um determinado número de vales. Tá? Eu vou fazer uma média de este número de picos, este número de vales, e esse vai ser a rugosidade que eu pretendo, que eu desejo para aquela superfície. Aqui, nesta apresentação, dá para vermos melhor como que é feita esta rugosidade média. Destaco que a rugosidade média, ela é a mais usada, tá? A mais comum também de encontrar em qualquer laboratório que faça a verificação de acabamento superficial. Então, é por esse motivo que na nossa disciplina, que tem o foco de representação de simbologia em folhas de desenho, vamos usar apenas a rugosidade média. Tá? Na disciplina de metrologia, tenho certeza que vocês vão entrar em maiores detalhes de cálculos e tudo mais. Na nossa disciplina é apenas a representação, mas não temos como representar sem saber conceitos básicos. Então, esta rugosidade média é a mais usada também no Brasil e pela maioria dos fabricantes. Aqui podemos ver que um determinado intervalo de tempo, né, definido, vai passar o rugosímetro, né, a agulha do rugosímetro, vai identificar picos, vales, certo? E neste determinado intervalo ele vai fazer uma média, né, de todos os picos e vales, ó. Pico 1, vale 2, pico 3, vale 4, enfim, até esse determinado intervalo, e vai somá-los pelo número de irregularidades, sejam picos ou vales. É importante já verificarmos que a unidade da rugosidade média está em micrômetros. Tá? Aqui um pouco da história do acabamento superficial. Antigamente, eu estou falando antes de 1971, bem antigamente, a qualidade e a precisão das máquinas, ferramentas, para poder deixar um acabamento superficial não eram tão precisas, não tinham uma boa qualidade. Então, por isso que praticamente existiam 4 tipos de acabamentos superficiais que a gente podia demandar. Tá? Então, vamos imaginar, eu preciso uma rugosidade média de 50 micrômetros, representava com este triangulinho. Eu preciso uma rugosidade média de 6,3, 2 triângulos. 0,8, 3 triângulos e 0,1, 4 triângulos. Tá, mas se eu quero representar uma rugosidade de 25 micrômetros, não existe. Porque a máquina não tinha essa precisão, ela pulava muito, tá? Em relação à precisão. Houve uma evolução e, consequentemente, a norma acompanha, a simbologia também acompanha. Então, reparem, o que antigamente era apenas 50, então agora consegue-se fragmentar mais esta precisão de acabamento. Então agora, estou falando aproximadamente depois de 1971, já podia definir, não, eu quero uma rugosidade de 50, ou de 25, ou de 12,5. Então reparem, há mais intervalos, já que as máquinas apresentam maior variedade também de precisão de acabamento superficial. Ok? Então a norma acompanhou isto e dava para representar de duas formas, ou indicando a rugosidade, que era padronizada, não podia ser, por exemplo, 1,7 ou 1,5, tinha que ser 1,6. Ou também a gente indicava com o equivalente, que era denominado de classe. Então, por exemplo, 1,6, aqui está, podia representá-lo com 1,6, ou também com a classe, que era o seu equivalente, um N7.
Tá? E esse aqui era o símbolo, então não se tinha mais o triangulinho sozinho. Agora, além do triângulo, tinha uma prolongação de uma linha, e neste espaço se indicava a rugosidade. Okay? Podia ser em números, 1,6 micrômetros, não havia necessidade de colocar as unidades, já se sabe que é micrômetros. É muito importante isso, porque na maioria das unidades que a gente usa em desenho técnico, sempre a gente usa milímetros, e não há necessidade de indicar. Aqui, quando é rugosidade, é micrômetros, tá? E também não há necessidade de indicar. Mas o que acontece? Em função dos outros tipos de rugosidades que podiam ser identificados numa superfície, então agora, em 1992, passou a colocar o prefixo antes da rugosidade, o tipo de parâmetro de rugosidade, um RA, um RZ, um RT, RV, enfim, aqueles que a gente viu no início. Eu acredito, não posso confirmar isso, que em função do espaço, reparem que aqui fica meio para fora do triângulo, só em 2001 a que esta especificação, esse parâmetro de rugosidade seja inserido na parte de dentro. Tá? Então hoje é interessante saber a história, que antes eram apenas triangulinhos e que agora é uma espécie de uma raiz quadrada fechada e o tipo de rugosidade fica dentro. Tá? Então é interessante saber das outras simbologias, porque eventualmente, como engenheiro mecânico, você vai ver um projeto antigo, tá? E você vai ver esses triangulinhos, e na disciplina de desenho de máquinas de 2020, o professor não ensinou a você usar este tipo de simbologia, mas talvez um projeto antigo ainda venha com essa simbologia, mas você sabe que tem que passar para a nova simbologia. Ou em alguns outros países ainda usam este tipo de simbologia, não aderiram à norma ISO. Em relação à simbologia, basicamente vamos ter três variações da simbologia de rugosidade. A primeira seria aqui aberta, tá? Uma espécie de um triângulo, uma raiz quadrada aberta. Isso significa que é apenas a simbologia de acabamento superficial. Não especifica se precisa de remoção ou de não remoção. Por quê? Porque quando tem aqui uma linha horizontal fechada, aqui eu estou indicando que para poder chegar naquela rugosidade que vou indicar, é necessário que haja a remoção de material. Tá? Então vamos imaginar, eu fabrico uma polia pelo processo de forjamento. Tá? Mas depois, nas laterais desta polia, preciso de um determinado acabamento superficial. Então eu estou indicando que deve haver uma remoção de material para chegar nessa precisão de acabamento superficial. Quando eu tenho aqui apenas um círculo, não é fechado, aqui é o contrário. Significa que o processo bruto inicial, mesmo exemplo, aquela polia, saiu do forjamento, tá? Ou da fundição, dependendo do material e da aplicação, mas daí ela não precisa passar por nenhum outro processo de retificação. Tá? Ela, do jeito que saiu, já deve sair com um determinado acabamento. Tá? Então aqui indica que não deve ser removido material. Dentro desta simbologia, temos 5 espaços para serem preenchidos. Tá? Vamos começar pela letra A. Neste espaço, o que a gente pode preencher? Aqui podemos preencher o parâmetro de rugosidade. Então, por exemplo, esse espaço está reservado para indicar e eu preciso de uma rugosidade média, RA, por exemplo. Deixo aqui dois espaços, não preciso indicar dois espaços. E o valor da rugosidade, 3,1, por exemplo, micrômetros. Nem preciso colocar a unidade micrômetro ou micrômetro. Não há necessidade, nem também os espaços. Mas a norma recomenda que depois do parâmetro de rugosidade deve haver dois espaços para colocar o valor em si. Okay? Este espaço também pode ser ocupado por informações que estão aqui na parte de baixo. Tá? Antes do tipo de rugosidade deve haver um traço oblíquo. E aqui significa que o rugosímetro ele deve filtrar valores entre superiores a 0,008
e 0,8. É uma espécie de um filtro. Então, se eu identificar valores superiores ou inferiores a esses aqui, eu não os considero na minha leitura. Tá bom? O espaço B, então reparem aqui, eu usava ele, aqui dá para ver, então usei aqui o espaço A, rugosidade média, mas além da rugosidade média, por exemplo, eu preciso de uma rugosidade RZ, então esse espaço de baixo é justamente para indicar mais um tipo de rugosidade para a mesma superfície que estamos indicando, tá? Então aqui já vimos o A, estamos vendo o B agora. E o espaço C, que está na parte de cima, aqui, ele é reservado para poder especificar, caso seja necessário, o tipo de processo de fabricação, método de fabricação, tipo de tratamento térmico, revestimento ou algum outro processo de fabricação que deve ser utilizado para poder chegar naquele acabamento superficial. Tá? Então aqui eu indico o tipo de processo de fabricação. Caso não tenha nenhuma informação, significa que a pessoa que vai fazer o acabamento pode usar qualquer tipo de ferramenta. Certo? O espaço D, que está aqui, significa para indicar qual vai ser o rasto, a estria que vai deixar a ferramenta. Então reparem aqui nesta primeira ilustração, tem aqui o símbolo de igual, que na verdade representa paralelismo. O que significa? Então aqui temos uma vista frontal, aqui temos uma vista superior, certo? Desta peça. Então significa que na vista superior eu consigo enxergar que a máquina, a ferramenta que fez o acabamento superficial, lógico, a olho nu, talvez não vai dar para ver isto, mas ela deixou rastros lineares. Tá? Ela trabalhou nesse sentido, então deixou esses rastros, esses surcos lineares. Então eu represento aqui na minha vista frontal, né, que assim, com esta simbologia, que a estria que deve ser deixada pela ferramenta é paralela, linear. Já aqui, se por exemplo as estrias que vão ser deixadas são literalmente em X, então represento com a letra X. Se elas são uma espécie de M's, né, vamos fazer assim, que dá para ver que talvez podem ser vários círculos, então a letra M. Se o processo de fabricação ele é circular aqui, assim, então vou indicar com a letra C. Aqui, ao invés de ser horizontal, as estrias são verticais, então aqui eu já indico que é perpendicular o tipo de estria, essa posição, né? Se as estrias, os rastros que vão ser deixados pelo processo de acabamento superficial partem do início de um círculo e vão até as extremidades, fazendo formatos de raios, então letra R. E se não tem nenhum formato específico, letra P. Certo? Finalmente, antecede aqui ao símbolo um espaço denominado espaço E, que é para maquinação de acabamento. Então aqui é uma indicação que eu preciso deixar em relação a quanto de material a mais eu preciso deixar para poder chegar no acabamento superficial. Vamos imaginar que o acabamento superficial que eu preciso deixar vai ser de 3,1 micrômetros. Então estamos falando, né, que esse 3,1 micrômetros, só para a gente entender, isso daqui é equivalente a 0,0031 milímetros. Então, por diferentes motivos, formatos da peça, enfim, eu preciso deixar aqui, ou melhor dito, preciso solicitar que tenha um material a mais, esse material a mais, para que depois, quando seja feito o acabamento superficial, lógico, este material vai ser removido, e daí vai ficar a medida nominal, ideal, e já com o acabamento de 3,1 micrômetros. Tá? Então aqui antecede quanto que eu vou deixar aqui de material. Neste caso 3 milímetros deixo para que possa ser removido e chegar no meu acabamento superficial. O símbolo, a simbologia de acabamento superficial deve ser indicada para cada superfície ou para cada face. Depende como que a gente quer entender
ou perceber e interpretar a peça. Então reparem aqui, nesta primeira peça, pode ser um prisma retangular, mas eu especifico que nesta face tem um determinado acabamento superficial, na face inferior tem outro acabamento superficial, na face lateral direita tem outro, na face lateral esquerda tem outro. Então, por face. Né? Dá para simplificar aqui também. Reparem, aqui tem um canal em V. Então, aqui eu posso meio que pegar carona e falar que este canal e também este canal tem o mesmo acabamento superficial. Porque se eu indico apenas um desses, não significa que todo o canal é. Tá? Então, por isso que é necessário fazer uma chamada, tá? E indicar com estas setas. Né? Então, aqui há duas formas: colocar o acabamento direto na superfície da vista, que está sendo vista ortográfica, que estamos representando, ou através de uma chamada, que é uma seta. Tá? Reparem aqui. Então, vamos imaginar aqui, ó, estou representando o acabamento superficial de RZ11 nestas duas faces do canal. Aqui estou representando nesta face um acabamento superficial de RZ6,5. Reparem aqui que aqui não existe nenhum tipo de acabamento superficial, nem aqui, tá? Então tem que ser bem específico quais são as faces que a gente deseja realizar acabamento superficial. Da mesma forma aqui, reparem um furo rebaixado. O furo não tem nenhum acabamento superficial específico, o furo rebaixado também não tem. As laterais deste sólido também não tem nada, apenas a profundidade do rebaixo, que tem este acabamento superficial, e aqui o método de fabricação. Aqui, nesta peça aqui, temos duas peças, na verdade. Aqui temos o que poderíamos entender como um eixo, e aqui uma bucha ou um furo, né? Um furo, uma forma bem geral. Sabemos, já vimos isto em tolerâncias dimensionais, a cota nominal é a mesma, né? Tanto para o furo como para o eixo. Aqui eu posso identificar rapidamente que esta cota pertence ao furo, porque eu tenho o ajuste com H maiúscula é para furo e com H minúscula é para eixo. Eu sei que esses valores são para o eixo. Então eu sei que as laterais do furo terão um acabamento superficial RZ igual a 11, e já as laterais, né, a circunferência do eixo, terá um outro acabamento superficial que é de 6,1 micrômetros. Repito, não há necessidade de colocar a unidade. Aqui existe uma novidade, né, para quem ainda não usou a norma ISO, ainda usa outras normas. É uma novidade que está representada aqui com um círculo, justamente nesta linha, né, que é de desvio. Este símbolo indica, reparem aqui, se eu não tivesse este símbolo, tá, significaria que eu preciso de um acabamento superficial apenas nesta face, ou seja, aqui na face 1, só. Mas quando eu indico este círculo, significa que todo o contorno, melhor dito, vamos imaginar que a gente vai, como é que chama, rebater estes planos, tá? Então todos estes planos rebatidos apenas horizontal, em um plano horizontal, todos eles, e colineares, coplanares, vão ter o mesmo acabamento superficial, tá? Então significa que este degrau para aqui, essa linha horizontal, aqui, tudo isso daqui vai ter o mesmo acabamento superficial. Então reparem aqui a fase 1, fase 2, fase 3, a fase 4, a fase 5 de baixo, inferior, e a fase 6. Tá? Já essas laterais aqui não, né? Essas laterais, tanto essa daqui como a de trás aqui não. Então estou simplesmente rebatendo os planos de uma forma coplanar horizontal e isso significa este símbolo de círculo. Reparem a precisão. Aqui tenho a ponta de um eixo com um canal de chaveta, que tem um chanfro de 2 com ângulo de 45. Reparem que eu preciso de um acabamento, não preciso
nem no canal de chaveta, nem no eixo. Eu preciso de um acabamento superficial apenas no chanfro. Tá? Então, bem específico. Ou aqui temos um outro exemplo, que é uma vista em corte, né, de um eixo que tem aqui um canal de chaveta. Então, da mesma forma, o diâmetro do eixo não tem nenhum tipo de acabamento. A profundidade né, do canal de chaveta também não tem nenhum tipo de acabamento. Só que aqui reparem, as laterais deste canal, elas sim devem ter, melhor dito, estou especificando com esta minha simbologia de desenho, que deve ter um acabamento superficial de uma rugosidade média de 6,5 micrômetros. Né? Aqui também, reparem que tem que ser bem específico, apenas o arredondamento tem uma rugosidade média. Apenas o chanfro tem uma rugosidade média. Aqui sim já é o diâmetro também, né? Então o diâmetro tem uma rugosidade RZ, diâmetro de 40 de 50 micrômetros, tá? Mas reparem que esta superfície daqui, esta superfície daqui e a superfície de todo o círculo este daqui, de maior diâmetro, não tem nenhum tipo de representação de acabamento. Às vezes pode ficar meio poluído, né? Então por isso que logo mais para frente veremos como podemos simplificar isto, se é que é possível. Aqui da mesma forma, algumas especificações de como podemos representar o acabamento superficial. Aqui um destaque, aqui eu tenho um diâmetro X, e aqui tenho que parece talvez ser o mesmo diâmetro X, certo? Aqui reparem, vamos imaginar que é o mesmo diâmetro. Mas eu estou indicando que apenas este diâmetro daqui, nesse intervalo, tem um acabamento superficial RC 6,5 micrômetros. Já este outro diâmetro não tem nenhuma simbologia de acabamento superficial. Então aqui não há acabamento superficial. Ok? Aqui também indica que apenas esta lateral tem acabamento superficial. Então por algum motivo, só esta circunferência e a lateral que tem acabamento superficial. O restante não tem. Aqui reparem, aqui eu tenho uma combinação, tenho aqui toda essa superfície, né, cilíndrica, tem um acabamento superficial RZ, 1,7 micrômetros. Aqui, isso aqui, lembrando um pouco de desenho técnico, quando a gente tem esse X, significa que isso daqui, o que dá para entender que esta superfície aqui é cilíndrica, mas quando temos o X, aqui automaticamente não podemos interpretar que é um cilindro, que é um prisma retangular, então ela deve ser mais ou menos assim, certo? Esse X significa isso. Então aqui reparem que esta superfície tem um determinado acabamento superficial e a de baixo, a inferior, tem outro acabamento superficial. Agora reparem, esta lateral não tem nenhum tipo de acabamento superficial. Já o diâmetro maior aqui, essa cabeça deste pino, reparem que aqui tem um acabamento superficial, mas tem a exigência que deve ser chegado a este acabamento superficial sem remoção de material. Tá? Então aqui vai depender talvez muito da matriz que vai ser usada, por exemplo, para um processo de conformação, enfim. Aqui também destaco, reparem, apenas esta superfície tem um acabamento superficial, esta daqui não tem, não está indicando essa superfície. Aqui também eu destaco que o furo, todo furo, aí sim todo furo, né? Sim, aqui não tem, enfim. Mas reparem aqui como podemos simplificar. Eu chego na conclusão de que tanto esta superfície daqui, como esta superfície de aqui, por exemplo, e até o furo aqui, e essa parte daqui também, enfim, todas as outras, tá? Todas as outras têm uma rugosidade média de 2,5, rugosidade média 2,5, rugosidade média 2,5, rugosidade média 2,5 e assim sucessivamente, tá? Aqui também rugosidade média 2,5. Então reparem que eu vou poluir o meu desenho.
Tá? Até aqui o arredondamento, rugosidade média 2,5. Certo? Estou poluindo como informação repetitiva. Então, quando acontece isso, o que a gente faz? Num espaço próximo da vista ortográfica, representamos a rugosidade média que se repete em todas as superfícies. Tá? E entre parênteses, esta rugosidade geral. Então, essa leitura significa que apenas esta superfície tem uma rugosidade RC de 6,4 e o furo tem uma rugosidade RC 1,3. O restante de todas as superfícies tem uma rugosidade média de 2,5 micrômetros. Então não preciso indicar na folha. Isso daqui já me simplifica. Aqui tem alguns exemplos que ajudam a vocês a entender também a simbologia. Aqui eu vou destacar algo. Reparem aqui que eu tenho bom, aqui indica que deve ser chegada a uma rugosidade RC sem remoção de material e é de 0,5 e apenas isso, não tenho nada aqui, tá? Já nesta outra tenho rugosidade média e tenho 3. O que isso significa? Por norma, quando eu não tenho nenhum valor aqui depois da rugosidade média, significa que eu devo fazer, como tinha comentado no início, 5 leituras na superfície. Tá? 5 leituras, 5 varreduras. Tá? Então isso aí é por norma. Quando eu quero determinar especificamente quantas varreduras vão ser feitas nessa superfície, por exemplo, aqui é menos do que o mínimo recomendado por norma, então eu especifico. Tem que ser 3. Tá? Aqui um outro destaque. Na mesma superfície, eu devo chegar sem remoção de material a uma rugosidade média máxima de 3,1 e a uma rugosidade média mínima de 0,1. Então, na mesma superfície. Aqui esse U significa isso, que é superior up, e inferior o L.